praxis, né? Como docente, como pessoa, como pesquisador, né? Então, surpresa pra gente, né? Ninguém sabe o que eu vou falar, não sei o que o Igor e o Fabrício vão falar, então tá todo mundo no mesmo barco, né? Vamos lá. Então, eu vou começar, tá? Compartilhando com vocês. Eu vou ler, tá? Um texto que eu escrevi, tá certo? Só um minutinho, gente. Dá bolachinha pra ele. Então, ó, deixa eu fechar a porta. Claro que meu cachorro tinha que aprontar alguma coisa, né? Ai, ai. Vamos lá. Usos da alta etnografia. Estão me ouvindo? Depois de ensinar e pesquisar por quase 2 décadas, descobri que sou escritora. Ou melhor, que eu deveria me ver como escritora. Culpo o querido professor e pesquisador Art Bochner por esse deslocamento paradigmático da minha autopercepção. Eu também descobri que escrever pode ser processo criativo, prazeroso e gratificante, até mesmo na academia. Impressionante, surpreendente. Laura Richardson foi além, sugerindo que a escrita em si é um processo investigativo por si só, um processo de descoberta, em que eu aprendo à medida que eu tento articular o que eu desejo dizer a mim mesma e aos outros. Eu sempre gostei de escrever, mas desde que ingressei na vida acadêmica como docente numa faculdade de farmácia, passei a experienciar a escrita como um caminho frustrante, tedioso e até sofrido. Encaixar minhas descobertas e ideias num formato tradicional de artigo científico sempre foi doloroso demais para mim. Percepção essa também compartilhada por vários dos meus estudantes de pós-graduação, que entendem a escrita como um processo pesado e muito desconfortável. Os encontros com esses autores e minhas próprias reflexões estavam acontecendo ao mesmo tempo em que eu encontrava uma nova metodologia na minha caminhada. Uma forma de investigar que humaniza o pesquisador, porque sugere que suas experiências ou minhas experiências podem fornecer acesso a vozes esquecidas e a acontecimentos únicos e conhecimentos únicos, que são inalcançáveis muitas vezes pelos métodos tradicionais. Aconteceu há mais de 10 anos, no lindo campus da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. A professora Tammy Spry apresentava uma performance autoetnográfica sobre sua experiência de perder sua filha logo após o nascimento. Ainda hoje me lembro do nó na garganta, das náuseas e das pernas bambas, de pensar, como isso é possível? Como o resultado de uma pesquisa acadêmica pode provocar esse tipo de resposta em mim, no meu corpo? Me lembro de pensar no potencial desse tipo de texto e de sua apresentação no processo educacional de futuros profissionais da saúde. Me sinto como um vulcão em erupção, escrevi no meu caderno de notas do Congresso. Autoetnografia, prazer em conhecê-la. Sou farmacêutica, uma farmacêutica social, uma farmacêutica clínica, uma professora meio esquisita, que desde meu primeiro ano desejo transformar a profissão de farmácia, e principalmente o que se faz na faculdade de farmácia. Não há nada de especial sobre mim, ok? Acredite. Eu só achei muito intrigante o fato de um paciente ou um ser humano não estar presente no currículo de farmácia. Era tudo sobre medicamentos, como eles são projetados, produzidos, distribuídos e controlados. Mas são produzidos para ser utilizados por seres humanos que estão doentes, vulneráveis e precisam deles para se sentir bem, certo? Os medicamentos são ferramentas tão poderosas, e eles funcionam, sim, medicamentos funcionam, resolvem problemas. E são melhores que outras alternativas, como cirurgias, por exemplo, que são mais caras e mais arriscadas. Mas quando nós, como pacientes, temos medicamentos nas nossas mãos, nós os questionamos, nós testamos os medicamentos na nossa rotina.
Às vezes diminuímos a dose, às vezes a gente aumenta a dose. A gente fica tão frustrado que a gente tem que lidar com aquilo todo dia, que eu posso deixar de usar um dia, uso um dia sim, um dia não. Ou a gente pode gostar muito deles. Ou seja, a nossa subjetividade e experiências modulam nosso comportamento com relação aos nossos medicamentos e, como consequência, seus resultados. Naquela época, logo depois de ser apresentada a autoetnografia pela Tammy Spry e por outros nomes como Cláudio Moreira, Marcelo Diversi, Norman Denzin, Carolyn Ellis, Kitrina Douglas, da Inglaterra, Patrícia Levy, entre outros, eu fui convidada para proferir uma conferência no Congresso Mundial de Farmácia em Lisboa. O convite era o seguinte, né? Te pedimos para falar sobre evidências em atenção farmacêutica. Traduzindo, eles queriam que eu falasse sobre os estudos que demonstravam o impacto dessa prática clínica na saúde das populações, de preferência usando resultados de ensaios clínicos controlados, randomizados, que é o padrão ouro dos estudos de impacto clínico na área de saúde. Meses antes desse convite, meu pai tinha sido diagnosticado com câncer de próstata, em estágio avançado. E devido à agressividade do seu tratamento e do próprio curso da doença, estava sofrendo dores intensas constantes, que não estavam sendo bem manejadas pelos seus vários médicos. Na época, eu estava morando em Minneapolis e meu pai estava em Belo Horizonte. Em uma de nossas conversas diárias, meu pai me disse: Jenane, por que em todas essas clínicas que eu tenho ido, e são várias, eu nunca encontrei um farmacêutico para me ajudar a controlar melhor minha dor? Não é isso que você ensina lá na UFMG? Bem, como pode imaginar, essa pergunta foi um soco no estômago. Como que eu iria explicar a meu pai que a profissão de farmácia, como um coletivo, não estava realmente disposta a fazer a mudança necessária para preparar farmacêuticos que cuidam das pessoas e solucionam problemas reais? Apesar desse ser o discurso presente em todos os congressos e todos os artigos de posicionamento da profissão, e apesar dessa ser a minha praxis como docente por mais de uma década. Como explicar isso tudo para o meu pai? Bem, eu teria palavra no Congresso Mundial de Farmácia, certo? E assim surgiu o meu primeiro texto autoetnográfico. Um diálogo entre meu pai, eu e minha consciência, em que eu desconstruía as noções de evidência e focava na evidência do N igual a 1. Meu pai era evidência. Ele era a evidência que os farmacêuticos não estavam cumprindo o seu papel ou sua missão. E que todo aquele discurso era uma mentira. Eu estava possuída por uma paixão e um senso de propósito que há muito tempo eu não sentia. Eu queria mostrar o grande gap que meu pai vivenciava no sistema de saúde, assim como milhares de pacientes todos os dias e que leva a um sofrimento desnecessário. Eu acho que foi a melhor conferência que eu proferi na minha vida. Eu fui aplaudida de pé, tendo testemunhado os olhos marejados de muitas pessoas nas primeiras fileiras do auditório, que estava abarrotado. Eu entendo que eu consegui tocá-los onde eles vivem, nos seus corpos. Para minha surpresa e satisfação, claro, ao caminhar em direção à saída do auditório, várias pessoas me paravam, algumas pegavam no meu braço e perguntavam: como que seu pai está? Ele está melhor? Além disso, um grupo de farmacêuticos e professores da Croácia e da Letônia me convidaram para jantar depois da minha fala. Ainda hoje colaboro com essas pessoas em investigações e oriento, inclusive, uma estudante de doutorado na Universidade de Zagreb. Tudo devido à minha autoetnografia nesse congresso. Depois dessa experiência, que foi avassaladora para mim, nós começamos a utilizar a autoetnografia na Faculdade de Farmácia da UFMG. Utilizamos essa abordagem, por exemplo, num projeto de mestrado sobre o processo de transformação de uma profissional, de uma farmacêutica tradicional para uma cuidadora centrada no ser humano. Nesse estudo, foi muito interessante que a gente pôde observar claramente o processo de escrita forjando a transformação dessa farmacêutica. Ainda identificamos o convite da autoetnografia
a uma maior reflexividade da pesquisadora farmacêutica, cunhando o seu autoconhecimento. Outro projeto, dessa vez de doutorado, utilizou da autoetnografia para compreender o processo de aprendizado experiencial de estudantes de farmácia cuidando de pacientes reais. Hoje, temos vários projetos autoetnográficos em cursos, vários deles sendo apresentados aqui, neste primeiro Congresso Brasileiro de Autoetnografia. Uma farmacêutica se debruça sobre os limites do conhecimento da decisão terapêutica entre paciente, médico e farmacêutico na sua prática clínica. Uma médica pesquisa sua experiência de residentes médicos com cuidados paliativos. Uma farmacêutica clínica e professora investiga suas experiências como mulher negra, trazendo à tona a interseccionalidade entre raça e gênero na formação de futuros profissionais de saúde. Outra farmacêutica, também fitoterapeuta, revela o poder das plantas medicinais para a construção de uma vida mais saudável e feliz, e convida farmacêuticos clínicos a embarcar no caminho para a expansão das possibilidades de cura. E assim, mesmo dentro de uma faculdade de farmácia, vamos utilizando da autoetnografia para fazer ecoar nossas vozes e nossas subjetividades, criando pontes em direção ao outro, na tentativa de construir um mundo com mais possibilidades para o nós. Obrigada. Que coisa linda! E aí, Fabrício? Ó a responsabilidade agora. Eu tô ferrado, né? Porque eu vou ser o último, então, enfim, mas... Nessa responsabilidade, fiquei aqui pensando vários dias o que eu ia falar. E eu vou começar lendo um poema que é o final da minha tese de doutorado, que é uma autoetnografia, é o último parágrafo, que diz o seguinte, né? Já que eu estou aqui no meio, Igor, é um poema do Mário de Sá Carneiro que diz o seguinte: eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte do tédio que vai de mim para o outro. Eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte do tédio que vai de mim para o outro. E assim, eu fiquei pensando, né? O que eu vou falar para essas pessoas tão especiais que estão participando desse evento, nessa tarde de sábado, frio, meu pé tá gelado e meu estômago tá roncando, que eu não almocei ainda. Mas eu gostaria de dar boa tarde a todos, formalmente, e dizer que é uma alegria enorme estar aqui com vocês durante esses 2 dias. Assim, esses 2 dias estão sendo muito emocionantes, assim, de muito afeto, de muita emoção e de muitas reflexões. Compartilhar também essa fala no meio do Igor e da Djanane, né? Por isso que eu decidi começar lendo esse poema, que curiosamente terminou ali a minha tese. E dizer que está ao lado da Djanane e do Igor também, né? Esses colegas que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que algum dia a gente vai ter, mas que me estenderam a mão, né? E por quem eu nutro uma grande consideração e afeto. Então eu decidi direcionar minha fala para alguns lugares aí que eu considero indispensáveis, né? Talvez em 3 momentos, nem sei se tem esses 3 momentos, tá, gente? Mas é na minha cabeça, no meu imaginário, ela tem 3 momentos. E eu gostaria de dizer o seguinte, para quem não me conhece, odeio falar isso para quem não me conhece, mas assim, a gente sabe que nós estamos fazendo um evento transdisciplinar. Então, assim, quem é da letras talvez possa ter ouvido falar em alguma coisa que eu tenha feito, né? Quem não é, talvez fala o que essa pessoa está fazendo aqui, junto com as pessoas de farmácia, junto com o pessoal do Igor, da antropologia, etc. Então, eu acho que é importante dizer, né, que o meu primeiro contato com a autoetnografia nem foi um contato, foi um pedido, foi um chamado da minha orientadora que teve aqui ontem, a Valquíria Montemor, a professora Valquíria Montemor, que falou: Fabrício, faça uma autoetnografia. Meu projeto de doutorado não era isso, tinha nada a ver com isso, era completamente cartesiano. Isso de tecnologias digitais, formação de professores, etc. Eu falei, mas gente, o que ela quer dizer com isso? E eu não tinha ideia nem por onde começar e quais seriam as implicações, viu, Djanane? A grandiosidade e para onde isso ia me levar. Isso nunca foi parte, porque minha preocupação era, primeiro, preciso descobrir o que é autoetnografia. Segundo, como fazer um trabalho autoetnográfico. Não existe fórmula, né? E como inserir isso
né, a minha subjetividade dentro de um trabalho de estudos da linguagem e formação de professores numa universidade de prestígio, orientado por uma pessoa que é um grande nome da educação brasileira, na minha área, né, na área que eu atuo. E aí eu penso que, antes de mais nada, eu tive que entender o conceito de hospitalidade em Derrida. Eu primeiro tive que hospedar a autoetnografia, que depois se incorporou e se imbricou, né? E faz parte de mim hoje, se tornando um modo de vida. Então, eu acho que primeiro eu precisava dizer isso. E, em segundo lugar, eu acho que, como um educador, um formador de professores de língua inglesa no Brasil, né? E que aparentemente parece que a gente precisa saber inglês e técnicas. Repeat after me, like, oh, complete the sentence, e etc. Mas é muito mais complexo do que isso, né? É um iceberg, né? Que não é só a ponta, é um negócio gigante quando a gente vai... Então, quando eu era um garoto sonhador, né, lá nos meus 15 anos, 16 anos, eu nem pensava em ser professor, no entanto que eu fiz direito antes de me formar em letras. Eu podia, né, ingenuamente afirmar que eu tinha um grande conhecimento de língua inglesa, que eu era um bom aprendiz de língua inglesa. E aí, quando a oportunidade de dar aula de língua inglesa chegou, bateu na minha porta, eu fazia direito à época, comecei a dar aula, eu falava, nossa, eu só tenho que saber essas técnicas aqui, né, no curso de idiomas. Que ingênuo que eu fui. E aí hoje, quando eu me vejo como um colonizado, neto de imigrantes japoneses, em um país que ainda tem as suas bases arraigadas no poder e na razão, como nos diria Quijano, com essas disparidades econômicas, sociais, culturais tão enormes, e principalmente nos dias de hoje, né, governado por pessoas que buscam desmantelar a educação pública, promover necropolíticas e sem preocupação nenhuma com o meio ambiente. O que isso tudo tem a ver, né? Aonde a autoetnografia entra aí? Eu acho que ela, como o meu papel de formador de professores, ela tem que estar permeada também por um viés decolonial, que entenda o que se diz sobre o projeto de pós-modernidade, o que é somos pós-modernos ou jamais fomos modernos, como diria aí. E o que está por trás disso tudo, né? Qual é a ideia que eu tenho da minha própria educação? Como é que eu revisito a minha própria educação, se eu sou formador de professores, a minha praxis, as minhas atitudes e as minhas relações com os futuros professores que vão ensinar e educar sujeitos que ainda nem nasceram. E eu nem mais estarei aqui quando isso acontecer. Eu acho que é muito importante pensar nisso, né? Porque tudo isso reverbera a partir do momento que eu comecei a entender o que era a autoetnografia, né? Entender o que eu faço não é apenas momentâneo, mas vem lá de trás e vai estar lá na frente. Eu gostaria só de mencionar nessa área de língua estrangeira, né, de linguística aplicada, que nós temos várias teses aí. Nós temos, só vou citar alguns nomes para falar rapidinho, né? Caetano 2017, Toninho 2018, Pardo 2018, Bezerra, que está aqui na minha frente da tela, 2019, Fadini 2020, Agra 2021, Mulick 2021 e etc. E vários em andamento, que eu já fui em várias qualificações aí de doutorado nesse momento. Bom, se nós tínhamos que falar sobre o uso da autoetnografia, eu não sei por que nós nos demos essa responsabilidade, Janaína. Eu acho que eu gostaria de ressaltar antes, vale ressaltar antes que a autoetnografia é algo útil, a gente usa, mas depois eu conecto com uma outra fala aqui. Para mim, ela é um dispositivo filosófico nos termos de Foucault, pelo qual é possível exercitar uma certa subjetivação como prática de liberdade por meio das experiências que ocorrem em suas bordas. Ainda sobre esse dispositivo, Deleuze, em uma introdução à obra de Foucault dedicada ao tema, diz o seguinte: os dispositivos têm, então, como componentes linhas de visibilidade,
linhas de enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de fratura, que se intercruzam e se misturam enquanto umas suscitam através de variações ou mesmo mutações de disposição. Fecha aspas. Então, para mim, é um dispositivo. Porque nisso, entende-se que o quê? Que o universal não é mais capaz de explicar nada, e sim é o que deve ser explicado. E, portanto, pela singularidade e particularidade proporcionadas pela autoetnografia, que eu considero um potente dispositivo de ruptura, ou do qual nós podemos nos alimentar para uma possível quebra de paradigmas e que não fica só aí e eu continuo. Só um minuto. É o gato que está fazendo barulho aí, eu me desconcentrei aqui, gente. Tá, vou voltar. Aqui. E na sequência desse meu pensamento, eu concordo com Rossi quando ele advoga por uma ciência que veja em qualquer lugar uma possibilidade de transformação. Vamos pensar a ciência pela autoetnografia, também pensar as possibilidades de transformação. Não que nós vamos transformar nada, mas nós podemos pensar nas possibilidades. E a destruição, como diz Badiou, a destruição é a parteira da construção, quando Badiou discute a busca do real perdido. Mas que destruição é essa, né? Que nos possibilitaria construir algo? Destruir para construir? Fica a pergunta. Seria uma destruição de algumas ruínas ou edificações que nos constituem? Eu não tenho uma resposta precisa para vocês que me ouvem, mas no meu caso, além da destruição para a construção, eu também tive que me reconhecer, me aceitar e, antes de mais nada, me entender quando me olho no espelho. Não um espelho imaginário. Mas por que eu digo isso? Se há de fato um uso para a autoetnografia, a minha experiência me leva a pensar que seu uso, homeopático ou compulsivo, reverbera nas diversas camadas que me constituem. No entanto, eu devo ressaltar, não é um exercício apenas egocêntrico, mas também o é. Ao mesmo tempo que tenho que reconhecer que, como diz Freire, no fundo, não é falando que eu aprendo a falar, mas é escutando que eu aprendo a falar. Mas escutar a quem? Não apenas a mim mesmo. Não somente aqueles que compartilham de posicionamentos similares aos meus, como eu já disse em um trabalho anterior, mas como educador, como sujeito assujeitado nesse mundo caótico, é estar disponível e ter uma disponibilidade ética, como nos ensina Levinas ao discorrer sobre a ética da alteridade. Levinas diz o seguinte, abre aspas, tenho descrito sempre o rosto do próximo como portador de uma ordem que impõe ao eu, diante do outro, uma responsabilidade gratuita e inalienável, como se o eu fosse escolhido e único, e o outro homem é absolutamente outro, isto é, ainda incomparável e assim único. E é assumindo que precisamos escutar e nos ouvir ouvindo, ao mesmo tempo que nos responsabilizamos para e com o outro nessas ruínas das sociedades contemporâneas. E como diz Singh, que eu não me canso de citar, que nem sempre é bonito, mas é quem somos e o que temos disponível como parceria para uma terra habitável. Assim, nessa alteração da topofilia dos encontros ocasionadas pela pandemia, né, nesse momento que exigiu que a gente revisitasse repentinamente aquilo que estava diante dos nossos olhos e fazia parte do cotidiano, como alguém disse ontem em uma das apresentações, já peço desculpas que eu não me lembro o nome, que o WhatsApp não é mais o mesmo depois da pandemia, o Google Meets não é mais o mesmo, o Zoom não é mais o mesmo. Eles deixaram de ser um facilitador de interações para se tornarem elementos constitutivos dessa topofilia digital, antes marcada pelo ambiente físico e hoje pelas coisas que a gente nem enxerga, né? A gente está se vendo, mas a gente está se vendo por uma coisa que a gente não enxerga. E essa topofilia, que é o elo entre o afetivo, o elo afetivo entre a pessoa e o lugar, que na verdade seria um ambiente físico, né? De acordo com o Tuan, ela deixou de ser entre um lugar físico, mas tornou-se um lugar digital.
E aí, a gente teve que reinventar o nosso cotidiano, como nos dissertou, abre aspas. Esses tempos construídos pelo discurso se apresentam na realidade quebrados aos solavancos. Submetidos a servidões e dependências, o tempo da teoria é de fato um tempo ligado ao improvável, aos fracassos, aos desvios, portanto, descolado por seu outro. E nesse caso, para mim, é essa limitação e essa dependência que nós temos das ferramentas digitais para estar aqui junto. Né? Selma hoje experienciou, ontem eu experienciei, o Fabiano Boschi, que eu acho que está aí, também experienciou isso. E Sertor continua, né? É um estranho fenômeno. Essa relação controlável com os fracassos constitui precisamente a simbolização, união daquilo que coere sem ser coerente, daquilo que faz conexão sem ser pensado. Então, penso eu, nessa necessidade de reinventar o nosso cotidiano, teríamos nos tornado ciborgues, como nos diz Breton. O ciborgue, abre aspas, o ciborgue tornou-se simultaneamente a condição comum da humanidade, cuja existência se mistura inelutavelmente com a máquina. Então, nessa redefinição do eu, estamos dando adeus aos nossos corpos? Ou os nossos corpos quadrados na tela são os nossos novos corpos? E aí, essas práticas autoetnográficas, né, que acho que é... Depois eu falo a referência, mas é Witt e alguém que diz assim: práticas autoetnográficas como montagens e desmontagens de corpos que atuam na sempre territorialização do espaço e na construção do mundo. Nós estamos construindo um novo mundo. Nós temos um novo mundo por vir, naquilo que nós nos atemos na esperança de que poderemos ter um novo mundo sem uma pandemia. E aí, eu acho que eu vou trazer, para finalizar, já estou quase terminando, tá, gente? Para finalizar essa parte aqui, eu vou trazer dois pensadores da área que eu me enquadro, né? É muito feio falar isso, mas assim, na área que eu me enquadro, na área que eu convivo, talvez, que diz o seguinte: que eles estão falando de pesquisas, e eles fazem uma crítica à teoria dos multiletramentos, que é uma teoria muito utilizada na área de letras hoje em dia. Ele diz assim: a gente precisa compreender práticas humanas como objeto de conhecimento ou mercadoria no sistema de pesquisa e ensino. Dessa perspectiva, sempre haverá o clamor do incongruente e nossa incapacidade de dominar a ambiguidade ou projetar o futuro por meio de apelos à perícia e à autoridade. Há, ao mesmo tempo, o potencial poderoso de montagens em constante mudança e de pensar nos modos como a pesquisa e a pedagogia. Alguém falou isso ainda um dia lá, a autoetnografia também pode ser uma metodologia de ensino. Pensar, né, como a pesquisa e a pedagogia podem construir a partir de seus próprios elementos principais para emergir em um voo improvisado. E então, acho que foi o Boschi que disse, né, me corrijam se eu estiver errado, a quem sirvo quando eu faço autoetnografia. E eu vou usar aqui, então, talvez, Rancière, para tentar responder isso. Né? Que a gente dá a ver aquilo que não encontrava um lugar para ser visto e permite escutar como discurso aquilo que só era percebido como ruído. Então, partindo para uma desobediência epistêmica, como diz Mignolo, mas eu também acredito que não é apenas epistêmica, mas ontológica, eu acredito que seu uso seria, acima de tudo, o que eu disse no trabalho anterior, uma disponibilidade para o desconhecido, que não se refere única e exclusivamente a atitudes para a saída da zona de conforto das esferas sociais, culturais, mas uma disposição para enfrentamentos, encaramentos de oportunidades que possam surgir até mesmo em atitudes no ambiente de trabalho, na aceitação de desafios outros que são diferentes daqueles que podemos fazer com naturalidade, tal como uma abertura para a execução de projetos para os quais não tínhamos planejado, ou para outros saberes que não aqueles que temos como garantia para uma sobrevivência confortável. Então, eu retomo Maffesoli quando ele diz o seguinte, ele diz assim: eu já disse com frequência que, em tempo de mudança, seria preciso encontrar palavras menos falsas possíveis, palavras essenciais que possam tornar-se palavras fundadoras, quer dizer, palavras que descrevam aquilo que virá. Tanto isso é verdade que a fala verdadeira ou a nova fala é antes um escutar.
escutar o advento que está ali. É assim que Fernando Pessoa define a sociologia das profundezas, capaz de expressar e de dar forma àquilo que, vindo de muito longe, fala através de nós. Essa é uma fala do Mafezoli. E então, nesse mundo neoliberal que a gente vive, eu vou citar Júnior, num livro dele com o Safatli e com o Dunker, que diz o seguinte: na medida em que a biopolítica toma a vida da população como um bem de Estado, ela também dispõe de sua morte. Fazer viver e deixar morrer são, assim, indissociáveis. E toda biopolítica é também um matanato político. A especificidade do pacto neoliberal e seu discurso foi legitimar o gozo com o deixar morrer. Claro está que legitimar o gozo com a morte do outro sabota as bases de vínculos sociais consistentes, inviabiliza a política e ameaça a raça dos homens. E se há um uso para a autoetnografia, ele deve entrar aqui, como uma resistência para essas ameaças que a gente sofre diariamente nos últimos tempos. Ela tem que servir para desconstruir e reconstruir, e se ela também não der conta de fazer isso, também não tem problema. Mas pelo menos ela vai nos dar a oportunidade de estar aqui, com pessoas que eu não estive presente, face a face, fisicamente, mas eu recebo afeto. Então isso já está valendo. E eu vou terminar essa fala com um trecho de um texto do Kazuo, que é um dançarino de butô, não é meu parente, tá? E diz o seguinte: a analogia que eu faço com a autoetnografia. A flor do butô é a própria alma do artista. E para que ela seja verdadeira, o ator não pode prescindir da semente, que é todo o processo de aprendizagem desenvolvido durante sua vida. Um aprendizado que não se limita às técnicas corporais, ao domínio de variadas linguagens ou ao mero acúmulo de conhecimentos. O essencial é que ele desenvolva a sabedoria, depurando atos e pensamentos. Muito obrigado. E aí, o que eu faço agora? Muito bom! Coitado do Igor. Acho que tá bom, né? Acho que eu posso desligar minha câmera e me esconder aqui, né não? Gente, olha só, isso aqui realmente é uma coisa muito injusta, entendeu? Botar essa ordem alfabética não favoreceu isso aí, não. Não ficou legal, não. Agora, olha só que responsabilidade, gente. Enfim. Bom, eu não pretendo usar o tempo todo, não. Vou tentar fazer uma coisa mais curta para que a gente possa também abrir aí para conversar. Cena 1. Professor, se você fosse militar, você estaria preso. Você é o único professor doutor do departamento que não dá aula de qualquer matéria aqui. Prezado professor, solicitamos o seu comparecimento à chefia do departamento devido às suas faltas nas disciplinas que deveria estar lecionando. Ué, gente, como assim? Eu acabei de chegar da faculdade, acabei de sair das turmas. Tremo, suo, a coluna trava. No departamento, silêncio coletivo. Ninguém fala nada, ninguém se manifesta. Já se acostumaram? Apoiam? Têm medo? Ou estão se beneficiando de alguma forma? Será que eu estou valorizando demais isso? Será que de alguma forma o problema está em mim? O que eu fiz para despertar isso? As pessoas não sabem ouvir não? O meu valor só existe se eu disser sim. Recebo elogios sobre não me calar por e-mail. Mas nas reuniões, silêncio de todos os colegas. Ninguém se manifesta. Soco na mesa.
gritos, ameaças, em plena reunião, numa universidade pública que deve ser na Dinamarca, ou na Finlândia, ou em qualquer outro lugar distante. Ninguém se manifesta. É esse o trabalho numa universidade pública brasileira? Já se acostumaram? Apoiam? Têm medo? Ou será que estão se beneficiando de alguma forma? Eu não quero me expor, nem confrontar ninguém. Não, isso não vai ficar assim. A escrita é quase um vômito, uma catarse, fundamental para eu me livrar daquilo que me tira o ar. Não, isso não vai ficar por isso mesmo em termos institucionais. Mas além disso, isso tem que ser compartilhado. Se além de mim mesmo, isso também puder servir de alguma forma para uma pessoa que seja, eu já estarei feliz. Cena 2. Tudo que você escreve relacionado ao seu mestrado tem que ter o nome da sua orientadora como autora. Senão, pra que eu tô aqui? Ué, mas você não escreveu comigo o trabalho, você não participou, você não sabia nem o título. Você nem leu o trabalho para saber do que se tratava. Como é que eu ia botar o seu nome? O que é a autoria num trabalho acadêmico? Orientador é coautor? Tem coisas que vão além da violência, vão além do assédio. Tem algo na nossa rotina dentro das organizações, seja na universidade pública, privada ou em qualquer outra organização, que vai além dessa questão da violência, do assédio. Tem algo que vai dos interesses próprios, da sedução, da entrega voluntária. Por quanto você se vende? Sobre que temas, assuntos e situações você se cala para ganhar alguma benesse, alguma benfeitoria, algum privilégio, alguma preferência? Assédio, autoria, cafetinagem acadêmica, assuntos polêmicos, temas delicados. Como é que esses assuntos se entrelaçaram na minha trajetória? Como é possível que eu pesquise, pergunte, questione, sem desprezar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto? Mas quando eu penso em temas polêmicos e delicados, como é possível pesquisar, perguntar e questionar sobre determinados temas polêmicos e delicados? Como é possível trazer o que está nos bastidores para o centro? Dos bastidores para a discussão. Você tem que ter cuidado com a exposição. Você tem que ter cuidado com a ética. Você não pode se expor. Antes da autoetnografia, eu já conheci, já trabalhava com outros métodos narrativos, como a etnografia, como a cartografia, do Deleuze-Guattari, a própria autobiografia, mas eu queria buscar outras perspectivas. Esses métodos narrativos não davam conta, na minha trajetória, de lidar com temas polêmicos, com assuntos delicados, principalmente, que faziam parte do meu dia a dia. Então, em primeiro lugar, eu descobri a autoetnografia por uma necessidade de trazer esses temas. Ou seja, eu precisava expor isso, dialogar com isso, em primeiro plano, comigo mesmo. E depois, porque outras pessoas podiam também passar pela mesma situação. Para além disso, eu carregava meio que um aspecto de algum nomadismo, essa transdisciplinaridade, essa curiosidade, essa inquietude.
eu não queria ficar sempre usando os mesmos métodos, sempre usando os mesmos autores, sempre repetindo as mesmas citações, porque isso vira uma religião que você simplesmente acredita e ponto final, e não questiona nunca, nem pode, nem deve, senão você não vai seguir aquela religião. Então, como é que eu podia me mover? Como é que eu podia citar outras coisas, aprender outros métodos, escrever de outro jeito? Isso, por fim, era um desafio para mim mesmo. Como é que eu posso pensar, sentir, escrever, me expressar no início muito focado nesses temas delicados, nesses temas polêmicos, mas que eram muito presentes no meu cotidiano? Como é que eu podia desafiar a mim mesmo a escrever de outra forma, a ler de outra forma, a pesquisar de outra forma e a me comunicar de outra forma? E aí entrou uma questão muito significativa, que foi a questão que a gente já conversou aqui nesse encontro ontem e apareceu bastante, sobre a validação, os regimes de verdade. E uma coisa que eu acho muito interessante na autoetnografia, desde que eu tive o primeiro contato, em 2000, acho que foi 2014 por aí, que é um método que você não está trabalhando com uma verdade única. Ou seja, uma autoetnografia, ela não está apoiada num critério de validação, num regime de validação do verdadeiro. Não importa se aquela história ocorreu ou não. Não importa se aquela história é, entre aspas, verdadeira ou não, se aquilo de fato aconteceu, se aconteceu daquela forma, mas sim o critério da credibilidade, ou seja, se aquilo é crível. Então, aquela história pode ter acontecido ou pode vir a acontecer, e isso dá um aspecto de liberdade. Porque, por um lado, você tem que ter um cuidado ético, você não vai sair, né? Mas, por outro, você se liberta dessas amarras onde você não está retratando algo que está lá. Você não está retratando uma história que aconteceu daquela maneira X, Y, Z. Você pode até fazer isso, mas esse não é um critério para determinar. O critério tem que partir de mim. Eu tenho que estar satisfeito. Quando eu escrevo uma autoetnografia, aquilo me deixa alegre. O processo é muito doloroso por vezes, né? Hoje mesmo, numa das sessões, eu até anotei, acho que foi a Thaís que falou, do quanto ela fica tensa, do quanto é um processo tenso, que destrói emocionalmente. Acho que foi essa expressão que ela usou. Nem sempre você escrever, se for na forma textual ou em forma de performance, vídeo, o que quer que seja, nem sempre você produzir uma autoetnografia é um processo alegre. Mas o que eu quero focar aqui é no aspecto do tesão, como Roberto Freire dizia, no aspecto da alegria, com o processo e com o resultado do que você está fazendo, ainda que ao longo do caminho você tenha momentos e situações delicadas. Quem é que faz a nossa validação? Hoje eu venho me desafiando a produzir até em outras formas. Pode parecer surpreendente para algumas pessoas, mas foi a primeira vez que eu produzi um vídeo no formato que eu produzi para esse encontro. Isso para mim é um desafio enorme, foi uma experimentação, foi um aprendizado, foi um mergulhar no incerto, em algo que eu nunca tinha feito. Então, foi fácil? Não foi. Até, para vocês terem uma ideia, sabe quando eu mandei o vídeo da minha comunicação aqui desse encontro? No último dia, faltando poucas horas para encerrar o prazo. Por quê? Porque não foi um exercício fácil, porque foi um exercício difícil. Você se expõe, você se abre. Então fácil não é, mas você se alegra com o que você faz? Você se alegra com o resultado daquilo que você produz? Quem que é a nossa baliza para dizer se o que a gente faz
tá ok ou não tá ok. Uma autoetnografia que eu escrevi e que foi aprovada de primeira, pouco tempo depois de ser submetida, numa revista estrangeira em inglês, uma versão internacional desse texto. E a versão brasileira em português? Tomou pau na primeira submissão, depois de 1 ano e meio, pelo editor da revista, disfarçada como se fosse de pareceristas. O que eu fiz? Mandei para uma outra revista. O que aconteceu? Mais 1 ano esperando e tomou pau. Aí você pensa, o texto tá maravilhoso porque foi aceito de primeira numa revista estrangeira? Ou tá uma porcaria porque foi negado em 2 revistas nacionais? Para mim, o texto tá ok. Não foi aprovado? Tudo bem. Vai virar outra forma. Vai virar livro, vai virar vai virar outra coisa. É importante a gente ouvir as outras pessoas. É importante a gente aprender com as críticas, com as dicas, com as sugestões. Mas o valor do que a gente produz não pode estar em mais ninguém. A baliza, o indicador sobre o que a gente faz não pode estar na mão de outras pessoas. O meu tesão, a minha alegria, a minha energia. O melhor não existe. O melhor é o melhor que eu consigo fazer nesse momento. O melhor é o possível. Por isso que eu mandei o vídeo faltando 2 horas para encerrar o prazo do evento. É o melhor? Não. Mas é o melhor que eu consigo, é o melhor que eu posso, e isso me alegra. Valeu. Estamos aí. Muito bom, muito bom. Tá aberto, né, gente? Vamos lá. Vamos. Deu muito pano para manga, né? Muito interessante, Igor. Eu acho que todo mundo que é acadêmico, que tanto, né, maioria, eu acho, tanto estudante quanto professores, tem muita ressonância, né? Me fez pensar muito, né? O que a gente engole, né? O que a gente aceita para ficar bem com as pessoas, né? Para não ser punido de alguma forma, né? Para conseguir talvez aquele afastamento que eu vou pedir daqui a um tempo, né? E aí eu vou levando, né? Eu não sei se você já leu, mas o Art Bochner, ele fala muito disso, né? No livro dele de narrativas, ele tem um livro maravilhoso que eu sou apaixonada. Ele discute muito assim, esses bastidores da universidade. E ele problematiza isso também, né? Falando assim, por que a gente... É aquela coisa da pesquisa tradicional, a gente está sempre olhando para o outro, lá para fora, né? A academia parece que é um negócio, tudo funciona, todo mundo é ético, todo mundo é lindo, né? Se respeita, colabora, né? Ninguém fala. E ele começou a trazer essas coisas, né? Vamos olhar para a gente, né? Para a universidade, o que a gente está fazendo aqui dentro? A gente está pregando uma coisa lá fora, né? Educando as pessoas a fazerem alguma coisa, mas a gente age diferente, né? É mexer no vespeiro, viu, Igor? Mas é importante, muito importante. Ó, nós temos 2 pessoas aqui de início com a mão levantada. Tatiana e Ana. Eu não sei quem levantou primeiro. Então, assim, vou por ordem alfabética. Perdoe-me, Tatiana, se você levantou primeiro, mas eu vou pela ordem alfabética. Ana, quer começar? Tem as 2 Anas. Tem a Ana Simbleres, né? A Ana Lúcia também. Né? Ana Alckmin, que tá aqui, que levantou a mão. Ana Alckmin. Obrigada, gente. Falas tão tocantes, tão poderosas. Essa mesa foi bem provocadora. E essa questão da denúncia, Igor, me identifico muito. A gente não tem espaço para falar sobre isso. E igual o trabalho que eu apresentei sobre minhas dificuldades, né, no meio acadêmico, fazendo pesquisa, são coisas que a gente custa achar, né, trabalhos que discutam isso. Tem um excelente lá do Gustavo Raimondi com o Nelson, não sei se com o Cláudio também, se não me engano. E isso encoraja outras pessoas a virem à frente e também trazerem as suas histórias. A gente tem que reconstruir a academia mesmo, né? Não está
não está legal, tem muito para ser humanizado. Mas eu queria trazer para vocês que estão aí né, à frente aí, né, desse movimento, com todos nós, enfim, a gente percebe essas dificuldades para chegar no alcance pleno dos usos da autoetnografia, que é o tema aqui dos nossos diálogos, por essas dificuldades de publicação que você falou, Igor, que elas vêm desencorajar uma maior dedicação de todos os apaixonados pela metodologia. A gente se dedica a ela, só que parcialmente, porque, né, precisamos também fazer né, a publicação, precisamos das aprovações dos trabalhos, né, na pós-graduação. E eu gostaria de saber mais da experiência das outras pessoas também aqui né, que estão aí trazendo uma discussão. Como é que é para vocês essa questão da publicação? E não só conseguir ou não conseguir, mas os veículos onde a gente consegue publicar nossa autoetnografia leva ao nosso trabalho a quem precisa lê-los também? Né? Será que está chegando onde precisa chegar? É isso que eu queria trazer. Tá aberto aí, né, gente? Eu não sei se alguém tem a resposta para isso. Fabrício, você quer falar um pouquinho da sua experiência também? Sobre a questão de publicação, não sei. Eu posso falar, mas é porque eu tenho um posicionamento assim. Eu ando tão descontente com essas questões de publicação que assim, os textos que eu escrevo, se dá para colocar num livro, ok, mandar para a revista, eu sei que é importante, mas né, nesse produtivismo acadêmico neoliberal aí, mas é tanta paulada que eu, às vezes, prefiro salvar a minha face, sabe? Assim, resguardar a minha face, e vou buscando outras alternativas, como o Igor disse, né? Vou buscando outras alternativas, talvez pego um texto que eu escrevi, insiro em outro mais formatadinho, né? Tento disfarçar, mas mesmo assim é um exercício cansativo, né? É um exercício que realmente, como diz o Han, é uma sociedade do cansaço. Estamos cansados. Eu acho que eu estou muito cansado. Ou então, assim, diante desse cansaço, eu tenho preferido disponibilizar a minha energia para fazer aquilo que me alegra, Igor. E também é doloroso, né? Não só que alegra, mas que também pode ser doloroso, mas que é necessário e que é importante, que eu entendo como que é o que me dá vivacidade, né? Que me traz vivacidade é justamente ter a autoetnografia me fez compreender isso. Né? Ok, então acho que chega um momento que a gente tem que fazer determinadas escolhas e escolhas assim que podem me deixar mais confortável diante de todos esses bastidores que o Igor está falando aí também, que a gente tem, né? Que não é só a escrita, não é só a rejeição de um trabalho, mas são os outros bastidores de se viver no ambiente acadêmico. Então, assim, eu realmente me preocupo muito com isso, mas também procuro, sabe assim, procurar outro... Vou passear ali e já volto. Pode só, eu sei que tem um monte de gente querendo falar, só problematizar, apimentar um pouquinho mais do que o Fabrício falou. Eu me sinto do mesmo jeito, né? Assim, para a gente acho que é um pouco mais fácil, a gente está numa área que talvez seja mais fácil publicar, né? Na farmácia, o que a gente faz, eu estou envolvido com prática clínica, então eu me divido entre uma coisa e outra e tal. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte: eu, por exemplo, já estou muito mais para o fim da minha carreira. Então, assim, eu sei que eu posso me dar o luxo de fazer uma série de coisas que alguém que está querendo ingressar na academia agora, por exemplo, eu tenho vários doutorandos que querem ser professores universitários. Então, assim, essas pessoas têm que publicar, né, gente? Sabe? Elas têm que publicar. Por exemplo, eu não sei para vocês, mas assim, na faculdade de farmácia, por exemplo, lá no meu departamento, para entrar ali, se você não for um publicador, uma pessoa que publica muito, é muito difícil, né? Então, assim, achar o equilíbrio entre essas coisas, assim, achar novas, diferentes avenidas de publicação. Acho que livro é uma boa, capítulo de livro, mas é difícil fugir da moeda artigo. Só lembrando disso aí. Acho que a Ana Lúcia também, e a Tatiana, tem outros aí, Ana Clara, várias Anas aí. Acho que a Ana Lúcia estava antes, né? Ou a Tatiana, desculpa. Não sei, gente. Tatiana, eu acho, né? É a Tatiana? Pode ir.
Eu também queria falar, não sei, sobre essa questão da publicação. A minha questão também é sobre isso, mas pode falar. Segue, Ana, por favor, e em seguida eu falo. Uai, eu falei, estava no mudo. Eu falei Tatiana, mas... tá aí. Vai, Tatiana, vai lá. Entendi. Você perguntou, eu não sabia se era a Ana mesmo, eu não tinha visto quem tinha falado antes. Parabenizar, né, vocês três pela organização, pela mobilização e pela partilha. Acho que essa ideia também de ter esse momento de escuta tem sido muito forte para mim, essa ideia de aproximação e incorporação da autoetnografia, né? Eu comentei na outra fala, eu estou no ensino superior há 20 anos, né? Na Universidade Federal estou há 10, mas a gente não tem pós-graduação, então isso me deu um espaço para ficar na atuação direta, né? Daquela pesquisa que já repercute na vida social, né? Na atenção à comunidade. Então, realmente, eu concordo com a Diane desse desafio para quem está no início de carreira, né? Nessa lógica. Assim, quando eu terminei o doutorado em 2007, a gente tinha uma outra lógica, né? Inclusive, ninguém acelerava um doutorado, era 4, 5 anos, era mergulhar o máximo que você pudesse, né? E não passar por ele correndo e atravessado. Então, acho que a própria formação também mudou. E aí, várias coisas, assim, não foi só isso que mudou a minha história na universidade, né? Isso que mexe muito ouvir quando a Dinane falando do adoecimento da medicação e da história do pai dela, né? Quer dizer, em 10 anos eu fiz 2 cirurgias de endometriose, né? Perdi um bebê no aborto, tive melanoma maligno. Então, assim, várias coisas que me deram outro significado da vida, né? E o ano passado eu liguei para o Cláudio, eu falei, há 20 anos atrás vocês me fizeram descobrir que eu deveria andar também com a arte, agora eu preciso voltar para a ciência, né? Eu preciso me aproximar. Então, esse espaço para mim está sendo muito rico, porque está igual como se eu tivesse voltado para a graduação, uma outra, e que eu estava estudando sozinha dentro de casa na pandemia, que eu queria conversar, além do Cláudio, né, da professora de inglês, que eu fico lendo os textos juntos para discutir, com outras pessoas que estivessem transitando nesse universo da pesquisa, da produção, né? E aí, quando vocês falam de outros formatos, assim, o que foi muito marcante, tentando não me estender? A gente tem aqui a possibilidade de fazer TCC em outras linguagens, né? Eu trabalho, quando você falou, Igor, assim, primeiro vídeo, né? Meus alunos fazem vídeo, eles fazem performance, eles fazem texto, então, assim, eu sou professora do curso de Educação Física, eu trabalho com filosofia, ética, né? As disciplinas ligadas às ciências humanas, então, eu não posso fazer uma aula que seja incoerente, né? Epistemológica, ontologicamente, de dar uma aula teórica como se a teoria fosse só da palavra, né? Então, isso tem que transparecer e transcorrer a maneira que eu ensino, que eu avalio, etc. Então, a gente fez, em 2019, por exemplo, um espetáculo sobre endometriose, chama Um Fio por Vez. E eu falei para minha orientanda, eu não vou te orientar, eu vou dançar, porque eu preciso voltar a dançar, a dor me tirou isso, né? Então, a gente produziu um espetáculo que parte da minha narrativa como mulher e das vozes, porque a gente faz, o projeto foi ganhando a história de que eu fui escrever sobre a minha dor e aí criei um canal no YouTube para conhecer a primeira pessoa que leu a minha dor, que não me conhecia antes, conheceu a minha dor primeiro, e eu falei, eu preciso fazer mais. E aí do YouTube os médicos assistiram, então eu tenho um projeto de escuta das pacientes do SUS, né? E aí para mim foi mais gritante, foi quando eu conheci o Nelson, junto com o Cláudio aqui em Fortaleza, no encontro que ele disse assim, essas mulheres precisam disso, então assim, a gente está fazendo ciência para quem? Né? Porque se eu escrever alguns artigos para alguém que já discute endometriose, saúde da mulher e outros tantos temas possíveis, eu tenho mulheres, elas não sabem que elas têm que beber água. Elas culpam a endometriose de tudo, né? Um dia que estava uma das discussões aí de medicamento, tudo é endometriose. Então, elas não bebem água, elas não sabem o que comer, elas não fazem exercício, elas não conhecem outras práticas. Então, assim, que ciência a gente está fazendo na universidade enquanto a gente está adoecendo, né? Então, isso para mim tem sido muito forte. E quando a Diane começa do texto dela, né? Então, eu vou para um congresso e eu posso levar a história do meu pai, né? Quando o Igor traz esses flashes desses momentos pedagógicos incoerentes e insanos de como a gente se relaciona e cobra produtividade, né, ou atuação. Então, quando o Fabrício traz esse lugar, assim, como é que a gente pode ter uma esperança no outro mundo se a gente continuar fazendo ciência desse jeito, partilhando ciência desse jeito, né? Formando as pessoas para a ciência com esse olhar de ciência. Então, a gente está vivendo essa transição e eu acho esse momento de uma fertilidade, né?
incrível, assim, infinita. E, então, foram essas coisas que me provocaram, e eu fiquei, quando o Fabrício falou, eu não entendi se era uma crítica ao multiletramento, porque para mim fugiu o começo da frase, né? Pois eu queria só que ele esclarecesse, porque tem uma tese que eu gosto muito do Rogério, que é corpo, multiletramento e educação, né? Então, é isso, assim, acho que eu fui embora, fui longe. Só para fechar. Não, pode, só uma coisa que eu lembrei. E aí, esse espetáculo Um Fio por Vez, quando a gente fez na universidade, o pró-reitor de pesquisa foi assistir, porque ele morava do lado. Então, é um pró-reitor de pesquisa que fez doutorado em física na Universidade de Harvard, mas a esposa dele tinha dor desde os 18. E davam vários medicamentos psicotrópicos, porque ninguém achava dor no corpo dela. E assistindo o espetáculo, e o grito final, Escutem as Mulheres, né, ele chegou em casa e falou para ela, acho que vamos conversar com a Tatiana, porque eu acho que o que você tem é endometriose, né? Então, e ela operou na pandemia. Então, assim, eu nunca publiquei esse texto numa revista Nota A, eu nunca mandei, né? Mas eu dancei na universidade. É isso. Que legal, Tatiana. Vou aproveitar só para responder sim. sua pergunta rapidinho. Sim, é um texto do Leander Bold, de 2012, que eles criticam o utilitarismo do termo multiletramentos, né, que entra nessa engrenagem neoliberal e parece que acaba se tornando uma fórmula tamanho único para tudo. Então, é o cuidado que a gente o utilitarismo do termo e não o termo, né? É a mesma coisa para inteligência e para tudo que a gente pode expandir, tá? Ai, bacana. Depois você me manda, por favor? Mando sim. Me manda um e-mail, eu te mando. Tá ótimo. Ana Lúcia? Oi. Por favor. Boa tarde para todas e todos. Realmente esse congresso está sendo excepcional, lindo, muito, muito potente. Eu queria justamente comentar que essa questão das publicações, que vários de vocês mencionaram, esbarra numa coisa que eu acho muito emblemática, né? Que é a chamada revisão às cegas, que dá qualidade às revistas, mas que justamente é cega para a identidade dos autores e das autoras, né? Você tem que escrever de um modo que quem vai te avaliar não pode saber quem você é. E, num certo limite, a autoetnografia justamente tem que revelar quem você é. Tem que dar nome, endereço, uma particularidade que, mesmo sem, talvez, o seu nome, alguém vai te identificar, né? Eu me dei conta disso ouvindo vocês agora, porque eu escrevi um artigo antes de pensar o que era autoetnografia, sobre uma experiência muito própria. Eu fui, acho que a única antropóloga a ocupar a superintendência de segurança da USP por 9 meses. Depois eu fui exonerada, até por ser antropóloga. E eu escrevi depois um texto sobre essa experiência. E uma das revistas para as quais eu submeti, que, aliás, era um dossiê de antropologia das emoções, ou seja, esperava-se que muito aberto a esse tipo de escrita, deu como retorno que era impossível o meu artigo ser avaliado por pares, porque não havia como omitir minha identidade, porque justamente eu era a única, né, que tinha ocupado aquela função na USP por 9 meses, mulher, antropóloga e tal. Quer dizer, se tirassem isso, tirariam todo o conteúdo do artigo e o que eu trabalhava sobre esse lugar. Então, eu acho que as revistas, elas têm esses critérios de qualidade que vão justamente contra o que é a qualidade de uma autoetnografia, né? Que é esse autoconhecimento, a autoexposição, claro, com reflexões sobre o contexto, sobre os outros, nós com os outros, nos outros, mas as revistas têm essa coisa da blind review, que é blind mesmo, né? É blind, é cega para as emoções, mesmo num dossiê de antropologia das emoções. Mas
por outro lado, vou publicar o artigo longo sobre o que eu apresentei aqui no Congresso, numa revista chamada Dilemas, que, por exemplo, Igor, se abriu, acho que por causa da pandemia, a essas destruições que a gente está vivendo, que podem ser construtivas, né? Eu acho que a pandemia fez com que algumas revistas se abrissem para dossiês sobre a pandemia, que majoritariamente têm autoetnografias, ainda que elas não se reconheçam enquanto tais. E isso tem a ver com o que você falou, né? A destruição que pode construir. Então, só queria contribuir com essas ideias. Obrigada, gente. Muito bom, obrigada, Ana Lúcia. Acho que agora era a Ana Clara e depois a Selma. Oi, gente, vocês me escutam bem? Sim. Primeiro eu queria falar que ontem eu não consegui apresentar o meu trabalho no horário, tive um problema de conexão, e aí, infelizmente, não consegui estar às 3 horas. Mas, enfim, primeiro agradecer esse espaço, acho que foi muito bom conseguir acompanhar algumas sessões, e essa fala agora foi muito rico. E acho que escutando a fala de Igor, né, de vocês também, eu fiquei pensando o quanto que eu fico preocupada. Eu sou estudante de Ciências Sociais na USP, né? E a gente fui aluna da Ana também, a autoetnografia que eu fiz foi do trabalho que ela propôs, né, em sala de aula, então... Mas eu fico muito preocupada com eu sinto assim, né, que eles estão criando pesquisadoras e pesquisadores, mas para um tema específico, né, para um olhar específico. E eu me sinto muito preocupada com isso, assim, de qual olhar do pesquisador e da pesquisadora está sendo estimulado, assim, quando a gente estuda métodos de pesquisa, pelos temas e textos que a gente lê, né? E eu, como uma pesquisadora e cientista social em formação, no início da minha formação, né, fico extremamente preocupada. Então, acho que esse congresso também foi uma tentativa de validar os outros olhares que a gente pode ter, né? Tanto que o meu tema foi muito íntimo, né? E é até difícil falar, que é tipo relação com a minha mãe, com a minha casa. Então foi muito desafiador, né? Falar sobre isso e escrever. E quando a Janine fala sobre a escrita, né? De processo de criação, que a gente vai lendo, vai escrevendo e vai criando consciência sobre aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, esse criar consciência não é, assim, tranquilo, né? É muito doloroso também, né? Como foi dito aqui. E eu acho que, no mais, é só compartilhar isso. E também que, quando a gente gera um estranhamento, né? A gente fica assim, isso que eu tô produzindo, que eu tô fazendo, pensando na autoetnografia, né? Ela faz sentido? Ela vai fazer sentido para outra pessoa? Vai afetar outra pessoa? Como que isso... Enfim, ainda mais no meu caso, né, que eu estava falando sobre relações familiares. Será que isso qual identidade isso gera no outro também? Aí fica esses questionamentos. Mas, enfim, só agradecer mesmo por esse espaço. Acho que foi muito feliz estar aqui também. E é isso. Um abraço, gente. Gente, eu só quero agradecer de público a Ana Clara, porque foi ela que me contou do congresso. Foi graças a ela que eu participei, porque ela foi a primeira a saber e daí me contou. Obrigada, viu, Ana? Que pena que você não teve ontem, eu estava lá para te ouvir. Mas eu conheço a sua autoetnografia, é muito bonita. Ô, Ana, eu só queria te falar que eu adorei o seu vídeo, viu? Eu gostei muito assim, do seu trabalho, eu achei lindo, eu achei suas reflexões super importantes, eu senti falta, né, de te ouvir mais. Mas eu vi e amei. Parabéns. Gostei muito. Selma? Então, eu queria eu quero parabenizar todos da mesa, né? Foi muito legal ouvir vocês. Fabrício com as questões aí de dispositivo, autoetnografia como dispositivo, de destruição para reconstrução, né? Que a gente está sempre passando por esse processo, né? E práticas autoetnográficas, eu achei super relevante sua fala e me identifico com boa parte dela.
E aí eu estava ouvindo o Igor falar sobre a questão da publicação, e aí eu senti que eu precisava compartilhar com vocês uma experiência relacionada a isso, que eu nunca falei em meios acadêmicos, só com amigos por telefone, por WhatsApp também, que me acolheram na época, né? Eu defendi minha tese em abril de 2019 e antes de defender e logo após que eu defendi, eu já estava organizando alguns artigos e mandando para a revista, né? E aí, que eu terminei da escrita, eu reorganizei, né? Porque estava no estilo da tese, eu fui reorganizando e tal, pedi para que alguns colegas lessem, todo mundo gostou, mandei para a revista. E aí, recebi o aprovado. Haviam 2 avaliadores e o editor da revista. As 2 avaliações vieram com aquele textinho com as sugestões de modificações que a gente sempre recebe quando você manda um artigo, né? Inclusive, algumas pessoas até elogiando, né? Oh, parabéns por você ter mostrado quem você é e tal. As cegas também, eles, como era uma revista distante daqui de Alagoas, ninguém me conhecia. Eu tenho certeza disso porque fazia pouco tempo que eu tinha terminado a tese, enfim, eu estou aqui em Alagoas, né? Eu mandei para um outro estado distante e, enfim, consegui às cegas ser aprovado, né? Fiquei feliz porque tinha vários elogios assim, algumas sugestões pequenas ao longo do texto, mas no do editor não tinha o texto com essas sugestões, né? Só tinha no e-mail mesmo um textinho escrevendo que o texto precisava de uma revisão e que eu precisava colocar ele no formato de artigo científico, sendo que eu pensei que eu já tinha colocado. E também que eu precisava retirar algo que parecesse com a minha tese, né? Desvinculá-lo da tese. Sendo que o texto eram trechos da minha tese, não tinha como eu fazer tudo isso. Mas, enfim, eu peguei todas as sugestões, fiz as dos 2 avaliadores, todas eu coloquei, eu refiz o texto, né? Porque ele foi aprovado para que fosse melhorado, e eu fiz tudo. Né? Pensei que eu tinha feito o que o editor tinha me pedido também, né? Eu retirei alguns textinhos, tal, que eu achei, talvez seja isso que ele esteja falando. E submeti novamente com o prazo que eles me deram, porque geralmente é no máximo 15 dias, geralmente é uma semana, né? Você recebe com uma semana para você refazer e mandar de volta. Mandei de volta. E aí, passou muito tempo para esse texto ser publicado. Eu recebi um e-mail do editor dizendo que ele teve que fazer algumas alterações no meu texto. Aí eu respondi dizendo, olha, se quiser pode me devolver que eu refaço o que você está pedindo, porque eu estou à disposição para rever meu texto, né? Uma vez que ele foi submetido, aprovado, não tem problema nenhum. Depois disso eu não recebi mais resposta. Era um artigo de mais ou menos umas 20 páginas, 18 páginas, eu não lembro exatamente. E aí, quando ele foi publicado com 8 ou 9 páginas, 10 páginas tinham sumido. Foi todo mexido, todo mexido. Justamente aqueles locais que eu colocava minha voz, né, que eu inseria no texto, apesar que estava o tempo todo também, não tinha como. Eu escrevo em primeira pessoa desde sempre, desde o mestrado. Então, eu fiquei desesperada quando eu vi, mandei e-mail para a editora, pedi para... Conversei com os amigos, aí foi nessa hora que eu conversei com o meu orientador, conversei com os amigos, eu vou pedir para tirarem do ar, para não sei o quê. Aí uma amiga falou, Selma, nossa pós está precisando tanto de publicação, você não sabe disso, reveja aí. Aí depois de todo esse dilema, e até de eu ficar pensando, gente, será que eu estou sendo... Não é egoísta a palavra, mas será que eu estou me achando, né, que eu não quero a sugestão do outro? Mas foram 10 páginas, foi muita coisa. Então, eu comecei a questionar bastante tudo isso. Aí eu falei, quer saber? Eu vou deixar. E as 10 páginas que ele retirou, eu vou fazer outro texto. Foi o que eu fiz. Não sei se foi a melhor decisão. E aí tá lá, todo cortado. A parte que foi cortada, eu fiz outro texto e mandei para publicação com uma amiga que estava organizando um livro que teve avaliação também, né? E que vai sair agora no final do ano.
Mas, assim, são coisas que nos deixam muito tristes, né? Que abalam a nossa produção. Você faz lá, né, toda empolgada. É claro que nem sempre você vai ter uma resposta positiva. E eu não espero uma resposta positiva. Pelo contrário, eu gosto que as pessoas deem sugestões mesmo. Mas foi complicado, sabe? Tomar uma decisão ou ter retirado do ar, porque demorou muito. Quando eu vi, já tinha sido publicado e ninguém perguntou para mim se era isso mesmo, porque geralmente a revista, antes dela publicar, ela manda a versão final para você fazer uma leitura, né? E nesse também não houve nada disso. E esse foi esse foi o jeito que eu consegui dar em toda essa história, né? Foi pegando esses trechos e construindo uma outra coisa. É isso, é difícil. E aí, com toda essa conversa, fazer autoetnografia ainda é muito complicado. Acho que a gente tá super feliz hoje compartilhando as nossas experiências positivas e tal, mas sabendo também das dificuldades que há, né? O preconceito também com quem faz autoetnografia. E é isso, eu acho que a gente tem que seguir mesmo e vai tentando driblar essas dificuldades. Fabrício, não, só quero falar que eu tô chocada. Eu nunca ouvi falar nada de igual na minha vida. É chocante essa história. E é interessante, eu quero dizer sobre a Selma, né? Uma coisa muito interessante, que, né, vocês viram que o filho dela apareceu ali do lado, rapidinho, e a Selma eu a conheci com o filho no colo, no evento lá na FIFELESTE, tinha ido de Alagoas com o bebê, né, no seu processo de doutoramento. Então, assim, as dificuldades que a gente passa por trás, a Selma não trouxe isso aqui, mas é quando eu vi o filho dela, me remeteu àquela imagem da Selma saindo da sala do evento para amamentar o filho, né, o marido dela lá cuidando do filho, e todas essas questões que a gente passa, que estão por trás de um processo, que muitas vezes vem uma pessoa assim e corta, né? Tipo, isso não pode estar aqui. Igor. Queria só comentar um pouco que a Ana falou, né, da questão dos super especialistas, né, que a gente meio que vai formando super especialistas, né, e assim, Ana, eu concordo integralmente com você. E infelizmente a gente ainda tem um caminho longo pela frente se a gente quiser mudar isso. E talvez, digamos assim, o intuito da gente criar essas comunidades, como essa desse evento pode estar se constituindo, quem sabe, numa comunidade daqui para frente, né? Aqui no Brasil e tudo mais, mas é que infelizmente a gente ainda vive uma academia baseada em feudos, né? E os professores, eles querem súditos. Os professores e as professoras, eles querem súditos. Eles querem pessoas que citem o que eles fazem, que pesquisem o que eles pesquisam, que usem os autores que eles usam, então, assim, a gente fica cansado, eu pelo menos, no programa de pós que eu atuo, de discutir. Às vezes eu já cansei, eu já nem discuto mais com os meus colegas, porque eu escuto coisas do tipo, não, eu só vou orientar fulano se fulano pesquisar meu tema. Igor, como é que pode? Você vai aceitar essa doutoranda que ela não pesquisa o seu tema? Gente, mas qual é meu tema? Eu não quero ninguém para escrever para mim, eu sei escrever. Eu não quero ninguém para fazer o meu trabalho. Meu trabalho eu posso fazer. Se quiser fazer parceria, ótimo, mas você só faz parceria com quem pesquisa o tema que você quer pesquisar? Para quê? Para você bombar o seu currículo às custas dos outros? Então, a gente vive uma coisa doentia na academia, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Uma vez eu cheguei ao ponto de ter uma discussão desse tipo com uma pesquisadora, entre aspas, sênior, lá do Rio Grande do Sul, porque ela falou que era um absurdo. Como é que você podia aceitar alunos no mestrado e no doutorado sobre temas que não fossem os que você escolheu? E assim, só para concluir o desabafo, mas em solidariedade ao que você falou, que é sempre pensar assim, qual é a estratégia que a gente usa para construir uma coisa diferente, né?
Então assim, o que eu vejo é que a gente precisa, de certa forma, se unir. A gente precisa dar as mãos com quem pensa um pouco diferente. E a gente precisa resistir, no sentido de que, às vezes, cabe a nós mesmos, eu, você e as demais pessoas que querem alguma coisa diferente, resistir a isso. Porque, às vezes, a gente não tem condições, mas às vezes cabe a nós sim, entendeu? De dizer não, de falar, não vou aceitar isso, ou não, eu vou questionar, ou então, por exemplo, não, eu quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, mas eu vou fazer o meu projeto, eu vou fazer o que me interessa, né? Então é isso, assim, não tem uma receita de bolo, mas eu acho que comunidades como a gente pode construir, né, tendem a fortalecer isso. Os próprios exemplos, até falando só da autoetnografia, acho que Djenane até poderia falar um pouco mais disso, assim, que eu acho que ela tá mais por dentro, eu acho. Mas a própria questão da comunidade da autoetnografia lá nos Estados Unidos partiu muito disso, de um a um, e aí vai fortalecendo, vai criando laços. Hoje eles já abrem vaga nas universidades dedicadas a pesquisadores ligados a isso, mas assim, foi do dia para a noite? Não, é uma longa caminhada, é um longo dar as mãos, vai muita briga, muito esforço e muita resistência até chegar lá. Mas dá para fazer se a gente quiser. Ô Igor, isso é interessante o que você falou. Eu vejo isso muito com o pessoal lá dos Estados Unidos, da autoetnografia, né? Que eu já estou envolvida tem um tempo, conheço muita gente. E é uma comunidade muito forte. Eles criaram um núcleo, e assim, pessoas de diferentes áreas, mas eles se apoiam e realmente, assim, criando espaços e estratégias para receber estudantes de pós-graduação para fazer autoetnografia, por exemplo, sabe? Eles estão sempre em contato, é uma comunidade muito forte, assim, a comunidade autoetnográfica, não é só dos Estados Unidos, assim, tem um grupo grande lá, mas eles também em contato com o pessoal da Inglaterra, principalmente, tem o pessoal da Inglaterra, na Austrália, Estados Unidos e Canadá, assim, bem forte, e eu vejo assim, eles se apoiam, sabe, de intercâmbio, eles escrevem juntos, né, então assim, eles publicam, né, fazem séries, né, book series, de publicação de livro, e convida as pessoas para escrever, né, então assim, eu acho que pensar na gente, mas pensar também, né, nessa comunidade, como que a gente pode trabalhar de uma forma que a gente se ajude, mas ajude o outro, né, leve as pessoas juntas, né, uma forma mais comunitária. Eu sinto que eles fazem muito isso é muito legal. Acho que é um aprendizado que a gente pode trazer, né? Já que a gente está começando aqui, acho que é legal. Ana? Eu estou pensando aqui, o pessoal que é bom de TI poderia propor algum tipo de plataforma para esse compartilhamento, vamos supor, a Djenane está realizando uma disciplina aqui, se ela tiver vaga para fora, outras pessoas da nossa rede participarem, cada hora que um publica um artigo, as defesas, a gente pudesse assistir as defesas aí dos outros programas, tentar criar alguma coisa virtual, não sei se pode começar simples, ser um drive, mas era bom um sistema que tivesse um fórum para a gente desabafar, trocar ideias sobre mecanismos de convencimento nas instituições e tudo né, que a gente pode fazer juntos, como comunidade, escrever juntos, aí, né, vem outras coisas para frente. Acho que a gente só tem 1 minuto, né? Não é isso? Ai, mas que discussão, que mesa gostosa, gente. Né? Foi tão bom, tão construtivo, adorei. Me senti tomando um café da tarde, assim, com amigos. Foi muito gostoso. Ai, obrigada, gente. Obrigada a participação, obrigada, Igor e Fabrício, né, pelas falas tão estimulantes para mim, né, pelos comentários de todo mundo. Muito bom. Muito obrigada.